De Papo com Rony Martins e Rômulo Lancamer. Vamos a isso, muito bom dia, 11 horas e mais 4, nosso convidado desta quinta-feira no De Papo Com, aquele programinha tradicional de toda quinta aqui na manhã 100.9, né? Paulo Roberto Leal, nome de jogador de futebol, né? Paulo Roberto Leal, mas o cara também é conhecido como Cebolinha, mestre em capoeira, domador de equinos, muares, voluntário em trabalhos assistenciais com crianças e faz também um trabalho maravilhoso de ecoterapia. Então, Flotone, já ele tá falando com a gente aqui. Do meu lado aqui também, né, aqui no meu lado esquerdo, RL10. Bom dia, camarada, bom dia. Bom dia, ouvintes da 100,9, mais um programa de Papo Com. E, como você disse, sempre trazendo pessoas interessantes, né? Esse é um programa para contar histórias, né? A gente tá aqui sempre... Causos, né? Causos, né? Como diz o pessoal do interior aqui, das nossas Teófilo Otoni e nossas Minas Gerais. E a gente traz sempre pessoas interessantes. E dessa vez fomos agraciados e presenteados aqui com a visita de Paulo Roberto Leal, carinhosamente conhecido como Cebolinha. Cebolinha, bom dia, cara. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Imigrantes. Bom dia, eu agradeço a Rádio TV Imigrantes pelo convite, né? E vim aqui, é uma honra, um prazer estar aqui na Imigrantes, que apoia a cultura, apoia a capoeira, apoia o esporte através da capoeira e da equitação. Isso é de grande honra, a gente está aqui. Muito obrigado. Tranquilo, você é de casa, você é de casa. Apresente o seu guarda-costas hoje aqui com a gente. É o meu casca de bala, Davi, meu grande Davi. Seja bem-vindo, Davi. Fala pra gente bom dia pro pessoal. Bom dia. Ouviu aí, Rony? Agora repete aí que o pessoal repete novamente aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. É isso. Agora bom dia na língua de sinais pro pessoal que tá que legal. Que legal, cara. Tem tá filmagem sendo também, filmado, tem? Tá sendo Como filmado. é que é bom dia na língua de sinais? Faz pra câmera Daí aqui. é boa tarde. Isso, faz lá pra cá aí, bom Muito dia. bom. Isso. Que legal, Que cara. eu ensino língua de sinais para os meus meninos também. Rapaz, eu acompanho muito, né? Nós temos uma amizade de mais de 25 anos, né? Pra falar eu acompanho, não pode falar muito por causa da idade. Acompanho assim, vejo assim essa formação que você faz com seus filhos, né? Tem o Davi, tem a Luísa, né? Essa formação que você os traz para o seu dia a dia. Que legal isso, cara, né? Uma situação foi assim, eu ir trabalhar, né? E às vezes para deixar com alguém, eu estar ali, às vezes eu ia de algum trabalho voluntário, eles estavam juntos, eles pegaram gosto, então pede para ir, nunca é forçado, vão embora, tem que ir. Então assim, e eu penso sempre em alguém estar substituindo também, né? Sempre na ideia de estar ajudando e estar substituindo, isso é bacana. Tem esse problema também de saber com quem que você vai deixar, talvez, tipo assim, melhor o tempo, comigo. é isso aí, mais ou menos aí. Mas o seu trabalho te permite isso também, né? Tê-los com você. É porque acaba fazendo uma integração, né? E o pessoal também recebendo, quando é com alguma criança especial, eles vão aprendendo. Eu lembro que Davi passou na porta a gente mora perto da APAI, e eu trabalhei lá há 30 anos, e Davi perguntou, quanto tempo eu faço capoeira na APAI? Então, sem discriminação nenhuma, porque o pessoal pensa que a APAI, assim, nasceu alguém teve alguma dificuldade na escola, teve algum problema, manda para a APAI, né? E não é bem assim, é só um suporte que lá tem e uma socialização do pessoal. Mas eu penso assim, o ser humano é muito, a gente, né? Todos nós julga muito o outro. Você imagina, tem um tempo que eu estou treinando, tem uns 4 anos aí que eu não estou treinando tanto igual eu treinava antes, eu engordei um pouquinho. Pouquinho? Pouquinho, para não falar muito. Aí o pessoal discrimina mesmo. Você engordou e tal, você tá treinando capoeira e como é que tá? Então, assim, você imagina alguém que tem uma deficiência só numa perna, ou uma deficiência que não é mostrada, né? Que não tá, vamos supor, na cara, igual tem uma pessoa com síndrome de Down, às vezes é um autista, não tá na cara que ele é um autista. Ou alguém agora tá tomando alguma atitude, já é autista. Então, não é bem assim, é mais complexo, é mais complicado. Certo. Né? Então, assim, se colocar no lugar do outro mesmo, empatia e respeitar o outro, né? Cebolinha, esse programa, como a gente falou no início, ele foi um programa que, para trazer pessoas interessantes, né, pessoas que realmente tenham algo para contar ou algo que fizeram pela população, né, de Teófilo Otoni. Já passaram por aqui pessoas super interessantes e você não deveria ficar de fora disso, né, tanto que você está aqui hoje, porque
as pessoas talvez não dêem importância ou não saibam disso. Gente, o trabalho que Cebolinha faz em Teófilo Otoni há muitos anos, esse trabalho assistencial com crianças, né, com idosos, cara, isso é de uma doação incrível, tá? E a gente acompanha a sua história e a gente até falando em bastidores aqui, será que a população se atentou para isso, né? Pelo que você tem feito, pelo que você já fez aqui na cidade, mas nós vamos chegar lá. Primeira coisa, vamos mexer um pouquinho com o Cebolinha. Quem é o Cebolinha? É de Teófilo Otoni, da família, de onde nasceu, como é que veio essa história do Cebolinha? E outra coisa principal, por que Cebolinha? Até um amigo meu falou, avisa lá por que eu apelido esse Cebolinha, Léo Tripa, né? Guitarrista. Fala, conta por que eu apelido esse Cebolinha. Na capoeira tem que ter apelido. E na minha época todo mundo colocava apelido no outro, independente de capoeira. O meu era Cebolinha, na capoeira era outro, mas acabou ficando Cebolinha pra capoeira também. Eu trocava as letras, T por D, F por V. De vez em quando eu escrevo, eu tenho que dar uma lida. Eu acho que deve ser alguma dislexia. Eu não fiz um teste nem nada. Mas eu estava estudando, né, na casa de uma colega com a turma. E a irmã dela passou lendo uma revista. Falou, ele parece com o Cebolinha. Aí troca a letra ainda, pronto, aí ficou. Então, por conta disso. E na capoeira tem que ter um apelido, aí ficou Cebolinha. Mas você é de Teófilo Otoni? Eu sou de Teófilo Otoni. Eu com 12, 13 anos falei com minha mãe que eu queria estudar fora. Na verdade, eu queria morar fora. Porque estudar, eu sou bom de escola, né, Davi? exemplo. Mais ou menos. E Davi sabe que eu sou bom de escola, sabe, Davi? Hã? Mais ou menos. Então, assim, aí eu com 16 anos fui Belo Horizonte para estudar. Na verdade, eu queria era morar lá. Acabei treinando capoeira, que eu já treinava aqui. Eu comecei capoeira em 83 com o mestre Chiquinho, que hoje está na Itália. E comecei a capoeira escondida da minha mãe. Depois, com um mês, 2, ela descobriu. Me chamou e deu uma correção literalmente, e me brigou comigo. Depois ela foi saber quem que era Chiquinho. Tinha aquela preocupação e a discriminação com a capoeira, né? Assim, existiu uma marginalização? E é uma questão assim, até que estava na Constituição de 1988, se você jogasse capoeira, você era preso. Não de 88, mas não tinha tirado ainda da Constituição. Então tinha essa marginalização, mas eu vejo ao longo de 40 anos de capoeira que a questão é só a discriminação porque é do negro. Vem outras artes, né? E às vezes é oriental, vem igual a yoga, por exemplo, ou outras que vem com uma filosofia de vida e tal, mas que chega como ginástica e não tem essa discriminação. Então eu vi que é uma discriminação, a gente vê por conta do negro. Você fala de religião. Quando você fala em candomblé, o pessoal já fala em macumba. E não é bem assim. Você vai onde é que meu irmão mora, lá em Itaúna, perto de Belo Horizonte, tem um congado que é do negro da Igreja Católica. Quem não vê e vê aquilo pensa que é candomblé ou pensa que é outra coisa, e não é bem assim. E esse tempo que eu fiquei em Belo Horizonte, eu treinei lá 2 anos. Capoeira comecei em 83, mas treinei lá em 87, 88. E pegava o dinheiro da condução que eu ia para a escola e pagava a capoeira. E aí fui conhecer o meu mestre em outra academia de capoeira, que é do Grupo Ging em Belo Horizonte, que é o mestre Paulão, que é consultor do Globo Rural, Paulo Roberto Ribeiro, xará meu. Sim. A gente conhece ele como mestre Paulão. E ele depois teve que vir para Itambacuri em 89, porque ele era casado com a filha do seu Deco, né? Do antigo Deco, né? E quando ele veio para cá, eu tive que vir para Teófilo Otoni, meu pai faleceu. Certo. Eu não aguentava ficar lá, vim para cá para ajudar minha mãe aqui, com meu irmão pequeno. E aí você perguntou como é que eu mexi com a capoeira. O meu pai, nós estamos em Setembro Amarelo. É consciência de quê? Sobre o suicida, né? E meu pai suicidou em 87, né? E assim, 42 anos. Novo, né? Então, quando eu vim pra cá, o que eu tinha de ocupação, é claro que Deus era meu sustento, né? Meu e da minha família. Mas pra gente ocupar e ocupar a mente, treinar o corpo, treinar a mente, a capoeira me ajudou muito. Como a natação também, eu nadei muito tempo, mas a capoeira ficava mais fácil a gente ter acesso aos lugares de treinar. Podia treinar sozinho, treinar com a turma. Treinar sozinho é horrível. Você fica bom nos golpes, mas para esquivar você fica, e treinando com o outro, você tem essa... Você não tem ninguém para bater, né? Não, você tinha um saco de pancada para bater, era horrível, porque você treinava batendo. E é interessante isso, porque quando você vai jogar com outro, você só queria bater. Então quando você está treinando com o outro, você começa a esquivar. Você vê que o pé do outro também vai
chegar, e você não tinha isso. E às vezes você queria ir para cima. Então eu comecei a treinar meu irmão, que depois formou depois ele foi para Itaúna, perto de Belo Horizonte, formou advocacia lá, exerceu 5 anos como advogado, e hoje mexe com capoeira também, e a ecoterapia não exerce mais a função de advogado. E voltando, né, aqui a gente falou, eu comecei, eu sei o que é, eu vou ocupar minha mente, vou ocupar meu tempo. Então eu comecei a dar aula nos morros, né, que eu podia dar aula, no Eucalipto, no Boiadeiro, no Pindorama, né, na Taquara, no Frei Dimas. Não só nos morros, nos bairros, né? A gente fala morro porque aqui é alto e tem morro. Né? Na Palmeiras, bairro Palmeiras, na Casa das Meninas, a irmã Zoé me convidou. Eu dei aula lá de 94 a 98 como voluntário. Depois um aluno meu do Frei Dimas, que formou, ele até formou há pouco tempo a mestre, não no meu grupo, em outro grupo, né, que é o Marcelo, deu aula na Casa das Meninas e como profissão recebia lá. Na época eu podia fazer esse trabalho voluntário, porque como eu tinha um armazém, eu saía e na verdade eu queria provar que a capoeira era uma coisa boa. Comigo mesmo, né? Quando meu pai gostava muito de ajudar as pessoas. E era tido como bobo, né? É bobo, vai ajudar. Você para no trânsito, você vai educado para o pessoal, anda logo, eu tô com pressa, né? Sim. Então a educação de você parar é uma ciência que você tem que ir. Você tá com tempo, tem que parar para o outro passar na faixa de pedestre mais segura, porque ele tá a pé, é mais rápido você ir de carro. E quando você estiver a pé e precisar passar ali, né? Então, assim, se colocar no lugar do outro é difícil. Porque na correria do dia a dia, mas você tem que ir treinando isso, essa educação. E ajudar, eu percebi com o tempo que eu estava me ajudando, né? Até por equilíbrio meu, às vezes um bate-papo, uma conversa, uma troca de ideias, você salva uma vida. Que é um trabalho que os psicólogos fazem, né? É um trabalho que um amigo pode fazer, às vezes com a atenção do outro ali um pouco. Às vezes o cara é chato, é repetitivo, é falador igual eu, mas escuta ele um pouquinho. Dá uma ideia que ele... Aí eu comecei com os trabalhos voluntários. Certo. Depois eu li um livro, Viva Eu, Viva Tu, Viva o Rabo do Tatu, de Roberto Freire. E ele falava lá que atendia os pacientes e levava um birimbau. E aí eu falei, eu vou dar aula para aqueles malucos, para aqueles doidos, que é um termo chulo, né? Mas as pessoas acabam na hora da raiva, falam, você tá doido, né? Eu vou dar aula para aqueles malucos na APAE. Eu com 4 meses que eu tava dando aula na APAE, eu falei, os malucos é a gente. Os doidos é a gente, porque quer derrubar o outro, que quer, e os meninos são muito sinceros. Sim. Hoje, a maioria que eu dei aula estão homens, moças, né? Mulheres que dão ideia pra gente, encontra numa postura, no horário. Se colocar as empresas aí, colocar algum deficiente para trabalhar, é claro que tem um social, né? Mas as empresas, e tem pessoas que cada um, né? Mas eu digo assim, por conta de uma deficiência, eu acho que pela falta de oportunidade, quando pegam oportunidade, se é no horário eles fazem. Isso, o trabalho da APAE é bacana também, dessa questão com toda a equipe da APAE, né? De fazer e preparar esses meninos que vêm há anos, eles não estão lá de hoje, né? Então, assim, já são homens e mulheres, alguns que podem, e tem muitos aí, que estão na sociedade, estão trabalhando, estão, o mais importante, integrado, né? Não é só a questão da grana também, porque tem que comprar, pagar, encher as latas, mas a questão de integrar, né? Isso é muito importante. E você vai continuar falando desse trabalho, então, depois do intervalo dos comerciais, a gente vai pro bloco rapidinho. Beleza. Aí você continua falando a respeito desse trabalho maravilhoso, né? O que caracteriza esse trabalho voluntário seu, né? Juntamente com outras coisas. Paulo Roberto Leal, aqui com a gente no De Papo Com, nesta manhã de terça-feira. De Papo Com Rony Martins e Rômulo Lancamer. Beleza, nosso convidado desta manhã de terça-feira, dia 12 de setembro, nosso querido Paulo Roberto Leal, figuraça incrível, marcando presença aqui nesse programa que já pegou, né, todas as quintas-feiras, sempre às 11 horas da manhã, aqui na 100.9. O Paulo fala pra gente agora, né, sobre esse trabalho maravilhoso que ele faz aqui na cidade de Teoflotone, esse trabalho assistencial. O que caracteriza, né, esse trabalho voluntário, né, como é que é a estrutura, Paulo, desse seu trabalho? Como eu estava falando no outro bloco, né, quando eu voltei de Belo Horizonte e vim para Teoflotone, eu comecei a ocupar a minha mente, o meu tempo, né, dando aula de capoeira, era a minha distração, fazer trabalho voluntário na igreja, por exemplo. Foi uma freira me procurar, irmã Dionísia, irmã Dionísia foi outra, foi uma outra irmã da igreja católica, né, franciscana,
foi me procurar para dar aula de capoeira. Eu falei, opa, agora eu vou ganhar dinheiro. O projeto vai entrar o dinheiro. Eu fiquei sabendo que você faz um trabalho voluntário. Falei, não, eu só faço aqui na APAE na época, né? E aí ela falou, não, mas eu tô precisando fazer evangelização. Na época era no Novo Horizonte, no Boiadeiro. Eu gosto desse nome Boiadeiro porque eu acho que eu mexo com cavalo e tinha esse nome, mas eu acho bacana esse nome. Muita gente às vezes acha que é um pouco pesado esse nome, mas é boiadeiro, gente. Só tem pessoas maravilhosas ali. Né? Então, assim, mudou o nome também, Novo Horizonte, que é um nome bonito, mas eu gosto de, né? Na época era boiadeiro, dava aula lá. E falei, tá, eu vou lá. Eu comecei, falou, esse lugar aqui não dá pra eu dar aula, que tem que ser calçar aqui, tem que cimentar. Na outra semana tava cimentado, juntou a comunidade, cimentou. Tem que colocar isso. Eles falaram e colocar. Eu falei, agora não tem jeito de sair, não. Aí depois de 4 meses, 5 meses, ele falou, irmã, a senhora não está subindo o morro mais comigo todo domingo para fazer a evangelização, para catequizar os meninos, para, enfim, falar a palavra de Deus ali, falar que... Não, você já está fazendo isso. Quando você fala que não pode beber, não pode fumar, não pode... Eu falei, não. Legal, aí a responsabilidade aumentou, mas eu fiquei lá 4 anos, voluntário. E era bacana, na época não tinha celular, eu tinha um orelhão lá e eles ligavam lá para casa, porque eu estava... bem mais novo na época, e de vez em quando a gente saía à noite, né? Não, esqueci. E aí, 6h30 da manhã, o telefone tocava. Caramba. E eu tinha um aluno meu da APAE que fazia capoeira na APAE comigo e fazia capoeira lá domingo. Quando dava 6h30 da manhã, ele já me ligava, porque 7 horas eu tinha que estar lá. O seu despertador. Então já ligava a cobrar de vez em quando, que era 90 o número do telefone fixo que a gente tinha em casa. E era bacana, e depois de um tempo a gente foi vendo que era bem bacana. Eu subia lá tocando berimbau, eu sinto essa necessidade de voltar lá de novo, tanto lá como no Pindorama, no caso de voltar da aula de capoeira, porque você fica conhecendo pessoas e tem um espaço e necessita é carente disso, né? Tem essa necessidade, como outros bairros também, mas lá, às vezes a pessoa tem mais acesso a ir para uma academia, não sei, ou fica sem jeito de querer ir na academia, o pai às vezes trabalha o dia todo, não pode levar, e aí você pega criancinhas de 4 anos, 5, 3... Qual as principais atividades nesse trabalho? Academia, berimbau, quais sejam? Nessa comunidade? Sim. Primeiro você leva, o berimbau chama, você toca porque tem uma musicalidade ali e tal, e aí atrás dos meninos, você conta uma história, fala como é que surgiu a capoeira, e aí vai fazendo atividade física só para alongar ali mesmo. E aí você vai treinando os meninos, né? As crianças, né? Homem, menino, por conta de respeitar entrar na roda. E aí você leva isso para a vida. Eu tenho vários alunos, como eu dei aula também em Malacacheta, 4 anos lá também nessa época, no Curumim. Então, depois os meninos adultos, você encontrava com eles, às vezes estavam bebendo e colocava o copo de bebida nas costas, me apertava com a mão. E aí, primeiro eu achei uma coisa, ele tá escondido, mas depois eu entendi que era um respeito comigo, com o professor ali, com o mestre, achava isso bacana. Então, a capoeira é pra você fazer amizade e levar pra vida inteira. Cebolinha, desculpa te interromper, mas eu percebo que esse seu trabalho da capoeira, se eu estiver errado, você me corrija, mas é um trabalho que nunca te deu dinheiro, você nunca ganhou dinheiro com a capoeira, você usou ela como uma válvula de escape, e uma válvula também de fazer trabalho assistencial. Tipo assim, o Cebolinha nunca teve uma academia para ganhar dinheiro, para ter aluno. Eu, na verdade, esse trabalho social, eu nem sabia o que era isso. A verdade é essa, eu nunca fiz trabalho pensando, eu vou fazer um trabalho social. Eu vou dar aula de graça para fazer o social. A verdade é essa, eu comecei muito tempo novo, eu tenho 40 anos que eu mexo com capoeira, pra você ver, eu falei isso em 98, 91, 92, 89 eu comecei a dar aula, porque eu queria treinar capoeira. Né? E comecei a trazer os mestres antigos aqui, igual a rádio recebeu aqui em 94, em 96, o João Pequeno, foi considerado o rei da capoeira. Quem faz capoeira e não conheceu o João Pequeno, eu falar dele, não conhece de capoeira. Então ele veio em Teoflotone 2 vezes. E depois é que eu fui ver que isso era social, mas eu não pensava nisso. Quando eu comecei a dar aula na PAI, igual eu te contei, não foi, vou lá para ver. Quando eu vi, eu apaixonei com os meninos, com o trabalho de lá.
E quando eu iniciei foi na escola Vovô Júlio, que tinha na Engenheiro Borges, existia a escola Vovô Júlio ali ainda. Eu pedi o espaço emprestado e eu dava aula, lá funcionava à noite com os surdos, porque os surdos ainda estavam ligados à APAE. Aham. E aí eu dava aula para eles, tinha alguns deficientes físicos, mas a maioria era surdos, e eles me pagavam me ensinando língua de sinais. O básico, porque eles também estavam alfabetizando. Aham. Né? Dentro dessa turma também tem um que hoje trabalha na APAE, é funcionário da APAE, formou em educação física e está fazendo. Não, desculpa, formou em Libras e está fazendo educação física. Quando eu saí da APAE uma época, ele ficou no meu lugar dando aula, porque eu formei ele a professor. Mas ele é portador de necessidade? Aí ele tem deficiência auditiva. Aham. Mas daí isso há 30 anos atrás, há 20 e tantos anos atrás, ele começando ainda, se você trata a pessoa igual um esquisito, né? Se você fica tratando a pessoa como doido, como deficiente mental, deficiente intelectual, que eles estão usando essa nomenclatura hoje, a pessoa, igual eu falei, eu encontrei com um cara, o cara falou assim, você tá dando aula de capoeira? Eu falei, porque eu engordei, né? Ele já queria perguntar. Não, eu falei, você tá perguntando. Né? Então assim, eu fui conversar com o cara e o cara já chegou, a gente já tem essa visão, né? Já tem essa... Não, você engordou um pouquinho. Mas assim, esse menino, por exemplo, é um homem, né? É uma responsabilidade enorme. E a gente foi crescendo, um com o outro, ele me ajudando, eu ajudando ele. Quando ele precisou um tempo, né? Que na capoeira chama Dor de Ouro. É o Valdemir, mandar um abraço para ele. Tá lá na PAI ainda trabalhando, tomando conta, né? Acompanhando outros adultos, deficientes, intelectuais, e com muita responsabilidade. Mas se ele não fosse tratado com respeito, e o pai e a mãe dele também socializasse, levasse ele, o esporte, ele era bom em tudo que ele fazia. Na capoeira, era técnico. Era porque assim, não tá treinando tanto, né? Não sei como é que ele tá, mas se colocar para jogar, ele vem, participa. Tem uma visão assim muito bacana. Fomos em Itaúna, meu irmão fez um festival lá para ganhar alguma coisa. Aí o prêmio era, acho que era R$300 e é uma coisa assim. Aí quem ganhava o festival. E foi eu, ele e uma outra pessoa, e ele jogou e tocou. Enfim, nós ganhamos lá, que era participando com outros alunos. Sim. E outros mestres também. Aí depois, voltando a viagem de Itaúna para o Tio Flautano, ele falou, você podia falar com o mestre cantador, que é meu irmão, em vez de dar esse prêmio em dinheiro, podia fazer um troféuzinho, porque o troféu você coloca em casa, isso ele não acaba. Sim. Então é verdade, porque o dinheiro, todo mundo quer o dinheiro, né? Mas o troféu eu lembrava o que era, e realmente não você tem. Vai lembrar a vida inteira daquele momento ali. Né? Quer dizer, pode ser o dinheiro e o troféu, né? Mas ele deu a ideia do troféu, melhor, né? A importância dele era aquele troféu para não ser esquecido. Então ele como outros são de grande, são a resposta do que a capoeira dá certo, o que o esporte com apoio pode dar certo, né? Aí, como eu falei, quando eu vim de Belo Horizonte, que eu voltei para cá, o meu mestre, que eu considerava ele como meu mestre, ele não era meu mestre ainda, porque eu só treinava com ele, mas eu era de um outro grupo. Eu era da Negrinhos de Sinhá. E aí, na capoeira, o meu mestre veio pra cá também, pra Itabacuri. Quando eu descobri que ele estava em Itabacuri, eu falei, você tá doido, o cara tá aqui do lado, 30 quilômetros daqui. Toda terça e quinta, eu tinha um armazém, eu fechava o armazém, toda terça e quinta eu ia treinar capoeira com ele. Ninguém fazia feira naquele dia então, né? Não era à noite. Era à noite, eu ia treinar à noite, da terça e quinta, né? Ficou meu mestre, meu amigo. E eu conheci um outro também que é sócio dele, que é o mestre Augusto, né? O mestre Paulão e o mestre Augusto. E são amigos, até hoje me ajudam muito, me ajuda no projeto da ecoterapia. Aí é onde a gente ia chegar, né? Como é que foi essa sua paixão por animal, pela ecoterapia? Vamos falar primeiro por essa questão da doma, né? Você começou, acho que você foi o primeiro a implantar em Teófilo Otoni essa como é que chama? Doma racional. O Paulo responde então depois dos comerciais, pode ser? Pode ser. Pode ser? Então maravilha, então o Paulo depois dos comerciais responde essa pergunta aqui com a gente, tá? De Papo com Rony Martins e Rômulo Lancamer. Estamos de volta com mais um bloco do nosso De Papo Com. E nosso Cebolinha, a pergunta que eu deixei, né, no bloco anterior para você, como começou essa paixão por animais e essa doma racional, como é que entrou nesse ramo? Meu bisavô era tropeiro,
Meu avô era tropeiro, né? Meu avô João Leal era tropeiro. Meu pai, eu fiz algumas viagens com ele ainda. Na fazenda fazia muito. Já era fazenda do meu avô Josué, né? Que era sogro do meu pai. Às vezes a gente tocava gado de uma fazenda para outra, viajava ali 15 quilômetros. Era o percurso pequenininho, mas você ia num dia e voltava no mesmo dia com outro com os animais. Então era uma viagem de 30 quilômetros. E para criança de 10 anos, 12 anos, era uma aventura enorme. E aí fui pegando gosto e vim. O meu mestre de capoeira, ele é professor de equitação também, ele é consultor do Globo Rural, o Paulo Roberto Ribeiro. Então, você vê como é que a capoeira, através da capoeira eu conheci o meu mestre, o Paulão, e com ele eu fui vendo a questão do cavalo também. Na verdade, ele que começou na região, essa doma gentil, a doma racional, e que o Senar, né, já vinha dando curso há muito tempo também sobre a doma racional. E a ecoterapia eu vi numa revista da IPOS em 94, não tinha internet, em 96 eu vi de novo falando sobre a ecoterapia, e era o jeito de eu poder mexer com o cavalo, né, tá junto do cavalo, mas não sabia nem o que era ecoterapia. Certo. Ecoterapia eu escrevi, uma professora de português, eu já tinha dificuldade de trocar as letras. Né? Aí a professora está escrita errado, com C, eco, E-C-O, eco. E eu escrevi com E-Q-U-O. E essa palavra ecoterapia, é uma logomarca, ela foi criada. Juntou equino com terapia. Tirou e ele colocou O, ficou ecoterapia. É o Coronel Cirilo que criou essa palavra, o falecido Coronel Cirilo da ANDE, da Associação Nacional de Ecoterapia. Eu conheci o Coronel Cirilo, fiz curso com ele, e em 98 eu falei assim, vou montar essa ecoterapia em Teoflotone. Mas era muito difícil, aí eu comecei a pesquisar em São Paulo, viajar, ir pro Rio, e não tinha a internet, você tinha que ir no local viajar, o que me salvou aí nos locais, porque eu conheci pessoas, e troquei ideia, e pude aprender um pouco, às vezes só sentado, às vezes não participava, não tinha curso, né? E depois, com a criação da ANDE, acho que 89, 90, que começou a ecoterapia também, aí que foi surgindo o curso. O curso é curso básico, só pode fazer quem tem nível superior. Eu não tenho nível superior, né? Mas aí por isso que eu me aprofundei na doma, e é o que eu queria com os cavalos. E depois eu vi que podia juntar. Quando eu comecei a dar aula na PAI, pesquisando sobre a ecoterapia, que podia atender os deficientes em cima do cavalo. Legal, isso. Mas aí eu tenho que ter o psicólogo e o fisioterapeuta comigo. Você tem que ter alguém para ter uma terapia, senão é o que eu faço. Eu posso dar aula de equitação ou equitação lúdica. Equitação pode ser para qualquer pessoa, pode ser para um autista, um síndrome de Down, não uma pessoa com deficiência física, né? Que pode tem que ter um acompanhamento. Mas quando é com um exemplo, um menino vai fazer aula de equitação, um autista, aí não é ecoterapia, porque não é a ciência, não tem um psicólogo do meu lado atendendo. Eu posso até ver a evolução, o pai e a mãe podem ver a evolução como pessoa na equitação, mas não cientificamente. Né? Então, aí, quando entra o psicólogo, é ecoterapia. Ô, Paulo, desculpa, Rômulo. Paulo, aqui na sua ficha fala que você é domadora de equinos e muares, é isso? Então, desculpa a minha ignorância, qual a diferença aí de equinos e muares? O equinos, para quem não sabe, é o cavalo e a égua. Certo. E o muares é o burro e a mula. Ah, tá. Tá certo? Então, assim, mas a doma... parentes... mais ou menos. Acho que é uma coisa, porém diferente. O que acontece? O burro e a mula, que é os muares, eles já têm um senso de preservação maior, porque eles já são mais antigos. Sim, eles nasceram, vão ser primeiro, né? Então, o pessoal fala, a dificuldade para domar o burro e a mula é mais. Não é. Para mim é a mesma coisa. São mais inteligentes? Aí o meu mestre fala, né? O Paulão fala, que como ele, vamos supor, ele enxerga mais as coisas, o perigo. Então eles são mais inteligentes. Mais arisco? Mas não é arisco. Eles são mais. A ciência de preservação dele é maior. Certo. Então, se ele vê algum perigo, ele já se preserva mais. Mas tudo que o animal que você monta e ele faz errado, foi você que ensinou errado. Os animais, então, é característica fundamental. Tem que ser a primeira coisa. E quando ele vira companheiro seu, acabou. Ele vai com você para qualquer canto. Ele entra aqui. Você ensinando que não faz mal a ele entra aqui. Então, desculpa. A primeira coisa que você tem que pegar é a confiança. E se você... Eu estava domando uma vez na fazenda, né? Ali pro lado da turma 36, passou um senhorzinho de bicicleta, parou, monta logo. Eu
ali ajeitando o animal para montar. E não tinha ninguém, né? Aí ele falou, monta logo. Falou, você tá com medo? Eu falei, eu tô morrendo de medo. Se o senhor puder ficar aí olhando. Mas por que eu falei isso? Porque toda vez que eu vou montar, o medo salva a gente. Você tem que ter segurança e saber o que você vai fazer. Então, e o que faz um domador, Paulo? O que faz um domador, cara? Você fala de... tá. Se você pega um animal, né? A primeira vez. Grosso, né? Do linguajar, falando assim. É bruto. Bruto, né? Então, mas aí o bom é isso, você pegar o animal, chupa aí, de tudo. Onde é que entra o seu trabalho aí? Porque aí você vai ensinar ele, vai apresentar, é como se fosse uma criança. É como se fosse uma criança de 2, 3 anos, você ensinar para ele o que pode, o que não pode. E aí, para o animal aprender direito, é igual na escola também, tem que ter um bom professor. Senão o menino fica com alguma deficiência, com alguma dificuldade, se trava. Se chega um professor que grita demais, o menino vai travar. O cavalo também é a mesma coisa. Se você pegar um cavalo e não apresentar para ele o que tem que fazer, às vezes ele vai fazer errado porque você está pedindo errado. O cavalo nunca erra. Tem que ter muita sensibilidade, né? Tem que ter muita conhecimento. Aí todo ano eu tento fazer 3, 4 cursos de equitação. Até para ver como é que eu tô e eu vou aprender sempre. Antigamente, não vou usar esse termo, mas o pessoal, talvez até pela falta de conhecimento, digamos uma ignorância, domava o animal com muito castigo, a força física, batendo. Essa doma racional, vocês não usam nenhum tipo de artifício para agredir o animal. É simplesmente uma forma, como é que a gente pode usar esse termo? Técnica. Funciona mesmo isso? Pois é só se apresentar para o animal o que. A primeira coisa, você perguntou se antes, mas ainda tem muita gente que faz isso batendo. Ainda existe isso? A primeira coisa é igual um lutador. Se você vê o cara brigando na rua, ele não é lutador. Porque se eu sou lutador, a capoeira tem uma música que fala isso. O capoeirista sabe o valor de uma vida, eu não entro em uma confusão. Mas é por conta disso. Um lutador não vai brigar, porque às vezes eu vou brigar, eu posso saber bater em alguém. Ou alguém que não sabe nada pode até bater em mim, mas eu vou evitar confusão. Porque uma briga, uma luta é luta. O golpe que você usa é para atingir o outro e derrubar o outro mesmo. Então você não luta, né? Você não vai brigar. Sim. Então a mesma coisa com a questão do cavalo, você vai bater. O cara bate por ignorância. O cavalo aprende o que você vai ensinar ele. Se você entra no cabo de guerra, você perde, porque ele é mais forte. Então você tem que saber ensinar ele para ele ir no caminho. Se você empurra um cavalo, a pessoa vê que ela empurra o cavalo, o potrinho novinho empurra, é o senso de preservação, ele empurra de volta. E o animal aprende por pressão e alívio. Se você empurra, ele foi, se alivia, ele aprende que toda vez que você encostar o pé, ele vai. Então, quando você está montado, você imaginar, virou mais 4 pernas suas ali, e você fazendo o movimento, o cavalo vai nesse movimento também. No chão, ele sabe se você está com medo, ele sabe se você está nervoso. Se você estiver tenso, o cavalo vai ficar tenso, porque você está passando. É muita sensibilidade. E tem gente que não vê isso. E às vezes pode dar certo por submissão, batendo, forçando. E às vezes ele pensa que é perder um tempo iniciando o cavalo, o potro, o burro e a mula novinho ali. Você iniciando, ele demora mais tempo, mas você ganha para a vida inteira. Aí eu volto a dizer, é igual uma criança. Se você demora no jardim de infância ensinar, não, o lixo joga aqui, ele vai repetir, vai jogando. É um condicionamento, né? Com o cavalo é um condicionamento, mas o ensinamento no início é como se fosse, né, para as pessoas entenderem assim, fazendo analogia. De Papo com Rony Martins e Rômulo Lancamer.